Desde semana passada nós começamos a nova série de mensagens, Avivamento, mergulhando em um nível mais profundo. Por quê, pastor? Porque eu creio que há um nível mais profundo. Existe um nível mais profundo. Há algo que o Senhor quer que eu e você experimentemos. Mas muitos estão se contentando só com a superficialidade. Certa vez um rapaz, um homem, ele juntou suas economias. E ele tinha um sonho de fazer um cruzeiro. E ele então, meu irmão, juntou, ficou vários anos e falou: um dia eu vou naquele barcão. Um dia eu vou andar naquele barcão, eu e a minha esposa. E ele conseguiu, juntou, pegou acerto, 13º, férias, poupança, vendeu bicicleta, vendeu a tartaruga, juntou tudo que tinha, irmão, e comprou o cruzeiro. Uma semana naqueles navios transatlânticos. E ele chegou naquele navio, ficou maravilhado com tanto luxo, tanta coisa bonita. Aí eles foram para o camarote deles, para o quarto deles, né? Pequenininho, apertadinho, mas bênção. Aí ele falou assim para a esposa: amor, fala, meu bem, essa vai ser nossa segunda lua de mel. Eu falei: amém, amor, vai ser demais. Amor, é o seguinte, oi. Sabe que tudo isso aqui é coisa muito chique, muito caro, eu sei. Eu sou tão grato a Deus por tua vida, você é tão maravilhoso. Olha, amor, só que é o seguinte. Aqui, você viu que a gente passou pelo restaurante, Vitor? Você viu que tudo é chique, né? A comida aqui deve ser o olho da cara. Então vamos fazer o seguinte. Aí ele pegou uma bolsa, pôs a bolsa na cama, abriu, olha aí. A hora que ela abriu, estava cheio de bolacha salgada, bolacha doce e salgadinho. Amor, ó, a gente senta junto aqui. E eu tenho um dinheirinho guardado. Nós vamos ficar uma semana aqui no barcão. Nos 2 últimos dias, eu tenho dinheiro para a gente comer. Ele fez uma conta lá na cabeça dele, $30 por pessoa em cada refeição. E eu Aí, meu amor, nos últimos 2 dias a gente vai viver assim, ó, igual rei e rainha nesse barcão. Ai, amor, nem precisava. Só esse sargadinho que você trouxe aqui, tá tudo tão bom. E eles toparam. Eles tinham chegado à tarde no navio, à noite era janta, o pessoal saiu para janta, eles ficaram ali no camarote. Tava gostoso, cara. Bacana. Mas comendo sargadinho, Ruffles, brinca, água, né, tal. Compraram um refrigerante ali, tomando refrigerante, toda alegrezinha. Mas eles começaram a curtir muita coisa. Eles passeavam no navio, tinha piscina, tinha isso, tinha aquilo. Aí de vez em quando ele olhava para o pessoal no restaurante comendo. Ele achava tão lindo, tão chique. Falava: ai, Senhor, como eu queria também. Mas não, lá para o final eu vou participar. E aí no café da manhã era bolacha de água e sal. No almoço era bolacha recheada passatempo. E à noite sargadinho. Quando chegou no penúltimo dia, ele falou: amor, é hoje. Ela não aguentava mais ver bolacha de água e sal. Ai, que bênção, não quero comer nem se for um arroz e feijão. E foram para o restaurante. Foram para o restaurante, e era um jantar, aquele naviozão que tem vários restaurantes. Eles escolheram um muito bonito, era à la carte, o prato vinha à mesa. Aí o garçom deu o menu, eles escolheram: a gente quer esse aqui, ó. A gente não entende o que é, mas é o que tem, é o mais comprido aqui, é o nome, acho que. Aí veio aquele prato, eles comeram, se deliciaram, brindaram e tal. Aí depois já estava na hora de ir embora. Ele falou: garçom. Aí o garçom veio: pois não, mais alguma coisa? A conta, por favor. Aí o garçom olhou: como? A conta. Mas qual conta? Não, a conta da comida? Não, que já está pago. Aí ele soltou um sorriso: ué, quem pagou pra gente? Capitão viu a gente, viu aqui? Falou: não, querido, você não comprou um pacote? Comprei. Está tudo incluso. Como assim tudo incluso? Não, o navio não vende pacote separado.
A única diferença de preço são as cabines. Cabine que tem um deck, cabine que tem banheira e uma cabine que são os quartos mais simples. A alimentação é tudo igual, desde o mais rico até o mais pobre. Você pagou, você tem direito de comer o quanto você quiser, a hora que você quiser. Aquele camarada começou a chorar. Você consegue imaginar a frustração dele? Eu podia, eu tinha direito, mas eu não usufruí. Muitos crentes vivem isso na sua vida espiritual, queridos. A gente abre o coração para Jesus, Jesus entra, Ele nos sela com o seu Espírito, e Jesus fala a um nível mais profundo: tudo está ao seu dispor. Tudo isso, tudo que eu vivi, tudo que eu fiz, todos os milagres que eu realizei, todos os sentimentos e experiências que eu tive, vocês têm o mesmo direito, eu dou a vocês. E muitos crentes estão comendo bolachinha de água e sal todos os dias. O tema dessa noite é: deixe o Espírito Santo governar a sua vida. Essa é a primeira de duas mensagens. Ela dentro da série, esta mensagem continua domingo que vem. Não falte. Eu quero que você abra sua Bíblia, por favor, no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 2, verso 17, que diz: nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu Espírito derramarei sobre toda a carne. Os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, os vossos jovens terão visões, os vossos velhos sonharão sonhos. E também do meu Espírito derramarei sobre os meus servos e as minhas servas naqueles dias, e profetizarão. Você foi criado por Deus, comprado pelo sangue de Jesus, chamado para um propósito maior, enviado para uma missão, e essa missão ela só pode ser realizada, feita através do poder do amado Espírito Santo. O livro de Atos, meu irmão, para mim ele ainda não terminou de ser escrito. Ele continua sendo escrito através da minha e da sua vida. Você pode dizer amém a isso? Eu quero compartilhar com vocês algumas verdades com relação ao amado Espírito Santo. O primeiro que eu quero chamar a sua atenção, filho, é porque Jesus, ele era completamente movido pelo Espírito Santo. E eu vejo que há um propósito sobrenatural do Senhor aqui para nós. Jesus, sendo Deus, ele se fez carne. E é claro, ele se esvaziou para se tornar um de nós. Mas ele também se esvaziou para mostrar a mim e a você como viver a vida cristã. E a vida cristã deve ser vivida na dependência do Espírito Santo. Diga amém. Ele mostra isso com a vida dele. Jesus, sendo Deus, ele se esvaziou. Ele abriu mão temporariamente dos seus atributos divinos, onipotência, onipresença, onisciência. Ele abriu mão, se esvaziou para viver como homem, totalmente na dependência do amado Espírito Santo. Ele buscava isso intensamente. Hebreus 5:7 fala que ele todos os dias orava intensamente com lágrimas e alta voz. A gente vê que Jesus era guiado, movido, governado, dirigido pelo Espírito Santo. Ele orava, ensinava, pregava, curava, libertava, movido pelo Espírito Santo. Eu estou falando de Jesus.
E muitas vezes eu e você queremos viver a vida cristã do nosso jeito, nos achando autossuficientes, nos achando os bambambãs, porque temos aí, eu já sou crente velho, eu já tenho 15 anos, 20, 30, 40, eu nasci nessa igreja. E começa a se orgulhar de coisas que você não deveria se orgulhar. É porque Uzias ainda vive dentro de você. Jesus, ele vem dar o exemplo. Ele foi governado, dirigido completamente. Ele só se movia no Espírito Santo. Agora, sabe o que eu acho interessante, lindo, maravilhoso? É o fato de Jesus compartilhar isso conosco. No Velho Testamento, o Espírito Santo vinha para ocasiões especiais. Às vezes, quando ungia um rei, o Espírito de Deus era sobre a vida de Davi, sobre a vida de Saul, até que Saul foi rejeitado, e o Espírito de Deus não se movia mais na vida dele. Mas no Novo Testamento, a partir da ressurreição de Jesus, isso se torna uma realidade para nós. Olha o que diz a palavra de Deus lá em João capítulo 20, versículo 21 e 22. Novamente Jesus disse: paz seja com vocês. Assim como o Pai me enviou, eu os envio. E com isso soprou sobre eles e disse: recebam o Espírito Santo. Você entendeu? Entendeu? Deixa eu perguntar uma coisa. Aí Jesus, ele ressuscitou, ele encontrou os discípulos e disse: recebam, e ele soprou. Aí, meu irmão, aí tremeu o lugar, eles falaram em outras línguas. Foi isso que aconteceu? Não aconteceu nada. Mas eu te pergunto, eles receberam o Espírito Santo? Receberam sim ou não? Parece que vocês estão meio na dúvida. Receberam sim ou não? Bom, se Jesus soprou e se Jesus disse recebam, então, meu irmão, manda quem pode, obedece quem tem juízo. A Bíblia fala que Jesus recebeu toda a autoridade nos céus e na terra. Eles receberam o Espírito Santo, mas não aconteceu nada. Para mim, eu tenho por certo que o que aconteceu aqui é o que está registrado em Efésios capítulo 1, versículo 13. Olha só o que diz a palavra. Efésios 1,13 diz assim: quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, o evangelho que os salvou, vocês foram selados em Cristo com o Espírito Santo da promessa, que é a garantia da nossa herança até a redenção daqueles que pertencem a Deus, para o louvor da sua glória. Para mim, nesse momento, eles receberam o selo do Espírito Santo. É aquele momento quando você abriu o seu coração e entendeu a mensagem de quem é Jesus, e você diz: eu quero Jesus na minha vida. Aí o pastor, eu faço o apelo: quem quer entregar-se a Jesus, venha. Você vem. Aí, meu irmão, do nada você começa a chorar. Você é uma pessoa até tímida, mas de repente te dá um nó na garganta, e você chora, e você se ajoelha, ou alguns se alegram, outros sorriem, mas é um momento que você não sabe explicar muito bem. Quem já sentiu isso no dia da conversão? É o selo. Interessante que após isso daqui, agora eu tenho que fazer um parênteses. Deixa eu fazer um parênteses aqui. Eu fiz nos 2 primeiros cursos, eu tenho que fazer aqui. Eu acho demais. Eu sou 5ª geração de batista na família. Quinta. Meu irmão, 5ª. Amo a minha denominação. Só que nunca me ensinaram a me relacionar com o Espírito Santo. Nunca. Eu não aprendi. Eu sabia que era a 3ª pessoa da Trindade. Eu ouvia em alguns hinos, como antífona, é o primeiro hino do cantor cristão. Fala primeiro de Deus Pai, do Deus Filho, do Deus Espírito Santo, e a 4ª estrofe é do Deus Trino, que são os 3. Mas nunca me ensinaram a conversar com o Espírito, a bater papo com Ele, a me relacionar com Ele. Nunca me ensinaram. Mas
Está na palavra. Está na palavra. O Espírito de Deus, ele se manifesta entre nós da forma como Ele quer, do jeito que Ele quer. Não é a igreja que determina como Ele se manifesta, mas Ele, governando a igreja, determina o que Ele quer fazer. Olha para mim aqui. Olha para mim. Talvez se Jesus fizesse João 20 aqui hoje, talvez alguns de vocês olhariam para Jesus e falariam: é um endemoniado. Onde já se viu esse negócio de soprar? Porque o texto fala que Jesus... Se o Gilberto subisse aqui e orasse e ministrasse no final da mensagem, e ele falasse assim: recebam a plenitude, e você fala: mas é um aparecido, para que fazer graça? Por que você não fala mal de Jesus então, da forma como Ele fazia? Já que você é o tão espiritual, já que você conhece tanto de Bíblia, por que você não fala mal da forma como Jesus fazia? Chama Jesus de endemoniado. Na verdade fizeram isso. Chamaram Jesus de endemoniado. Foram os fariseus e os escribas. E eu vou te falar o que Jesus disse para eles. Jesus disse assim: raça de víboras! Todo pecado serão perdoados, mas a blasfêmia contra o Espírito gerará condenação eterna a vocês. Este pecado não será condenado. Sabe qual foi o pecado? Sabe qual foi a blasfêmia do Espírito? Contra o Espírito? Foi atribuir a Satanás a manifestação do poder do Espírito Santo através da vida de Jesus. Talvez se Jesus hoje estivesse aqui e um cego se levantasse e Jesus fizesse um lodo com cuspe e terra e mandasse no olho do cego, talvez muitos diriam: é um porcalhão, isso não se faz, isso não é igreja, isso é palhaçada, isso é espetáculo. Por que você não critica Jesus? Por que você não fala mal de Jesus? Fala mal de Jesus, critica Jesus. Se alguns viessem aqui dizendo: Jesus, se ele estivesse hoje aqui pregando, e ele está, sou eu, ele está na igreja dele, porque essa igreja não é minha, nem sua, essa igreja é dele. Essa é a igreja onde eu sirvo, mas não é a minha igreja. Tem gente saindo: a minha igreja, é a igreja onde eu sirvo, que a igreja é dele. Se Jesus estivesse aqui no final da mensagem e descesse e dissesse assim: Jesus, olha, você pode ir comigo ali orar? E ele falasse assim: pode ir, a paz seja convosco. Alguns saíram, mas é um arrogante. É um arrogante, nem para ir comigo orar pela minha filha. Mas quando Jairo chegou na casa dele, a filha estava curada. Jesus foi junto. Talita cumi, levanta. Em outros momentos Jesus falou: pode ir, está feito, a tua fé. Irmãos, há um nível mais profundo. E a forma como Ele quer se manifestar vai ser do jeito dele. O que eu e você precisamos aprender, a exemplo de Jesus, é sermos totalmente dirigidos pelo amado Espírito Santo. Totalmente governado por Ele. Eu quero que você preste atenção em alguns textos que eu vou ler aqui. Lá em Romanos 8, versículo 9 e 10 diz: entretanto vocês não estão sob o domínio da carne, mas do Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vocês. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, então essa pessoa, diz a palavra de Deus, não pertence a Cristo.
É impossível ser de Jesus e não ter o Espírito Santo. Efésios 2, 22 diz: nele vocês também estão sendo juntamente edificados para se tornarem morada de Deus por seu Espírito. 1 Coríntios 3,16 diz: vocês não sabem que são santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vocês? A gente vê isso no Velho Testamento, mas agora no Novo Testamento de forma contínua. Ele habita agora continuamente em nós. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor por isso. Mas deixa eu te falar uma coisa. Isso tem que trazer ao seu coração, meu irmão, um temor. Por quê, pastor? Simples. Se quem pertence a Cristo tem que ter o Espírito de Cristo, que é o Espírito Santo, quem tem o Espírito Santo precisa ter os frutos do Espírito, que é a evidência de que Ele habita em você. Faz sentido isso para você ou não? Faz? Faz. Se eu pertenço a Cristo, eu tenho o Espírito Santo. Se eu tenho o Espírito Santo, eu tenho que evidenciar a morada dele, a habitação dele na minha vida. E quais são os frutos do Espírito? O amor, a amabilidade, longanimidade. Eu estou repetindo isso alguns domingos, irmãos, é porque tem muita gente que ainda não aprendeu e tem teimosia de aprender. Então vamos repetir? Então vamos lá. Amor, amabilidade, mansidão, domínio próprio, paz, alegria, fidelidade. Aí você não evidencia nada disso na tua vida e você quer falar que é de Jesus? Você quer falar que é de Jesus? As pessoas estão lá fora esperando algo que seja diferente, igreja. Você vai lá fora falar de Jesus para alguém, para tua vizinha, não, vamos para a minha igreja, sei lá, vai, Jesus. Aí ela fala, Jesus, eu vejo, você é uma tranqueira, você é uma encrenqueira, você é uma nojenta, você vive reclamando. Da outra vez aqui, o meu cachorro deu uma saidinha só porque rasgou teu saco de lixo aí do lado de fora. Você fez um escândalo, fez um salseio, um piseiro aí. Eu vejo você gritando, eu vejo você gritando com teu filho, eu vejo você gritando com teu marido, eu vejo um prato quebrando, e não é de acidente, porque não é possível ter meia dúzia de acidentes por dia de prato quebrando na tua casa. Não, as pessoas estão sedentas por Jesus, mas por um Jesus que transforma, por um Jesus que muda, não para um Jesus, meu irmão, que eu continuo servindo e todo do mesmo jeito. O Espírito Santo habita em você para fazer a diferença na tua vida, no teu coração, para que através da sua vida pessoas sejam alcançadas, tocadas e transformadas. Você pode dizer amém? Atos 1:8 diz: receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, serão minhas testemunhas em Jerusalém, Judeia, Samaria, até os confins da terra. E por conta da obediência de muitos homens e mulheres, hoje eu e você temos essas boas novas até nós. Acontece que não pode parar, tem que continuar, essa corrente não pode ser quebrada. Jesus prometeu batizar-nos com o Espírito Santo, e essa experiência é para você hoje. Atos 1:4 diz: e estando com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, que disse a ele: de mim ouvistes, porque na verdade João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo não muito depois destes dias. Ao passo que Jesus derramou o selo do Espírito, Jesus diz a eles: há um nível mais profundo. Sabe por que, meu irmão, Deus fez dessa forma, no meu entendimento? Porque o nosso Deus não quer desperdiçar unção. Não se brinca com unção, filho. Não se brinca com poder. Se na medida, no primeiro dia que você se converteu, você já fosse cheio e tal, e continuasse vivendo a vida cristã de qualquer jeito, você iria banalizar, menosprezar a unção do Santo.
E Ele determinou que essa unção, que esse poder fosse evidenciado, derramado, à medida da tua sede, da tua fome e do teu coração aberto que busca Ele. A um nível mais profundo, o amado Espírito Santo é uma fonte inesgotável de poder. Mas Ele é cavalheiro, Ele não vai arrombar, Ele não vai quebrar. Ele vem, meu irmão, quando você o busca, quando você tem fome, quando você tem o coração igual o de Davi. Eu tenho fome de tua presença, da tua presença, Senhor. Eu não te busco por aquilo que o Senhor pode me dar, eu te busco por aquilo que o Senhor é. Segundo lugar, o Espírito Santo foi derramado sobre os primeiros discípulos nesse dia de Pentecostes de uma forma sobrenatural. Foi nesse dia que eles começaram a experimentar em suas próprias vidas, não apenas através do testemunho de Jesus, mas agora eles começam a experimentar o fogo e o poder do Espírito Santo. E isso, meu irmão, não foi assim. Fica lá, e estava todo mundo jogando truco, diz a palavra. Estavam ali jogando truco, tomando Coca-Cola, ali em Jerusalém. De repente, as cartas do baralho começaram a voar. Se você pegar o dia da ressurreição, o dia de Pentecostes, e fizer as contas, eles estavam há pelo menos 10 dias. Diga comigo, 10. Eles estavam há pelo menos 10 dias orando, buscando em unidade. Aí de repente, fala de novo comigo, de repente. Sabe por que de repente? Porque Ele é Deus e não você. Ele sopra o dia que Ele quer, a hora que Ele quer, do jeito que Ele quer. Semana passada à noite, aqui no culto, eu tive uma experiência muito gostosa com o Senhor. Eu senti a manifestação e a presença de Deus nos 3 cultos. Nos 3. Mas na mensagem que Deus havia me dado, eu disse: Deus, eu quero um nível mais profundo. Eu quero mais. Eu quero mais. E nós estávamos ali no intervalo do culto das 17 para o culto das 19. E ali nós estávamos tomando ali uma água, um caldo. E eu falei, eu sinto no meu espírito que algo, Deus tem mais para nós. E eu disse, eu quero. Vocês estavam aqui. As pessoas já estavam aqui à frente. Eu já estava me programando para a entrada das mulheres, das moças, no face a face. Gilberto aponta o dedo para mim e diz assim: o Senhor está pedindo para orar por você. E eu disse, Ele mandou, obedece. Se Ele mandou, obedece. A hora que Ele chegou, eu já ajoelhei, porque eu já sabia o que ia acontecer. Porque eu já estava pedindo, eu já estava clamando. E meu irmão, quando o pastor Gilberto orou por mim, foi algo tão extraordinário da parte de Deus dentro do meu coração que eu senti. Meu irmão, você pode não entender ainda, porque só entende quem mergulha. Foi tão forte que eu não estava mais preocupado com mais nada que ia acontecer. Aí talvez alguém possa pensar, Eliezer, pastor, a igreja ficou sem comando. E eu te pergunto, quem comanda a igreja, Eliezer? É o Espírito Santo, ele foi embora? Então ele continua governando. Ele tem o governo da igreja. Eu não comando a igreja.
Quem comanda é Ele. E é gostoso ver como as coisas acontecem. Deixa eu continuar com alguns textos para que você entenda algumas profundidades maiores acerca do Espírito Santo para a sua vida e para a vida da igreja. O Espírito Santo veio para ficar conosco para sempre. Eu rogarei ao Pai, João 14,16, que dará outro Consolador, que fique convosco para sempre, diz a palavra. A promessa do dom do Espírito Santo é para todos os filhos de Deus, portanto, é também para a geração da igreja, é para você aqui mesmo, agora, hoje. Atos 2,38, Pedro respondeu: arrependam-se e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo, para perdão dos seus pecados, e receberão o dom do Espírito Santo, pois a promessa é para vocês, para os seus filhos e para todos os que estão longe, para todos quantos o Senhor nosso Deus chamar. O Espírito Santo, ele atrai multidões para Jesus, através da pregação da palavra de Deus. Somente naquele dia, gente, Atos 2,41 fala que 3.000 pessoas foram acrescentadas. E eu te pergunto, nossa igreja tem 79 anos. 79. Hoje, nós, nos finais de semana, juntando as celebrações, talvez nós nos aproximemos deste número. De frequência, não de membros. Membros temos menos. Células nós temos aí, nas células 2.500 pessoas nas células. 79 anos. Mas estes homens e mulheres cheios do Espírito Santo, num dia 3.000 se converteram. E eu te pergunto, o que está faltando para nós? Você está achando que eu estou satisfeito? Você está achando que eu estou preocupado com o número? Meu irmão, eu estou preocupado com vidas, com pessoas. Se eu fosse um salafrário, um ordinário, se eu fosse um lobo e não um pastor, você acha que já não estava bom? Se eu fosse alguém para usurpar a igreja, ou da igreja, você acha mesmo que eu ia ficar levando a igreja a dar passo de fé, de alugar salão, de envolver um dinheiro no orçamento que a gente não tem? Eu ia mesmo ficar propondo para a minha liderança: vamos contratar mais um pastor? Vamos contratar mais um pastor? Vamos contratar mais um pastor? Porque, meu irmão, cada pastor que entra é uma fatia do bolo que é dividida. Se eu fosse um pastor salafrário, eu ia estar preocupado com o meu salário. Meu irmão, saibam uma coisa do seu pastor. Eu disse isso em 2008 para 4 pessoas. E eu repito isso diante de vocês. O meu salário quem paga não são vocês, é Jesus. Quem me sustenta não é a igreja, é Jesus. Se o Senhor mandar a mim e a minha família largar tudo e viver pela fé, se Ele falar, vai cortar cana para sustentar a tua família, se tem uma coisa que eu aprendi a ser, é trabalhador. Nada do que eu tenho me pertence. Se hoje eu posso ter um bom carro ou uma boa casa, eu não tenho nada, meu irmão, que eu não possa oferecer no altar de Deus. Se Deus pedir meu carro, Ele vai ter meu carro. Se Ele pedir uma casa que eu ainda não tenho, mas parece que Ele está me dando uma, e se Ele me der, e Ele pedir, não é minha, é dEle. Nunca tenha nada que você não possa oferecer no altar de Deus. E quem faz isso em nós é o amado Espírito Santo. Porque eu vou confessar a você, eu não fui sempre assim não.
No meu chamado, meu irmão, eu fui ao ministério por convicção. Deus falou comigo, eu fui. Mas eu fui ensinado a ser um pastor, nos moldes que se conhecem. Mas quando eu fui cheio do Espírito Santo, as coisas mudam. Meu irmão, eu gosto de uma boa roupa, de um bom sapato, de um bom carro. Quem não gosta? A nossa igreja, você vê, eu pego no pé do pessoal. Eu gosto de coisa feita com excelência. Eu gosto de coisas bonitas, porque eu acredito que excelência honra os céus e abençoa as pessoas. O nosso Deus é um Deus de excelência. É ou não é? O nosso Deus é um Deus de adoração extravagante. Mas estas coisas não nos prendem. Amém, igreja? Naquele dia, 3 mil, por conta de uma mensagem pregada por homens e mulheres cheios do Espírito Santo. Eu fico imaginando o que não vai acontecer nessa cidade quando cada membro desta igreja for totalmente pleno do poder do Espírito Santo. Entende o que eu estou falando? Ele atrai. O Espírito Santo faz isso. O Espírito Santo nos mantém firmes na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão, nas orações, na perseverança, nas celebrações no templo, nas células, nas casas. Isso está tudo ali em Atos capítulo 2, versículo 42. Está lá. O Espírito mantém essa unidade. Nós começamos a experimentar, filhos, isso aqui na igreja por conta dessa unidade. Eu vou falar mais um pouco sobre isso daqui a pouco. E eu já quero partir para o terceiro ponto dessa mensagem. O Espírito Santo de Deus se manifesta onde tem unidade. Onde tem unidade. Olha só, Atos 4, 31 diz assim, e o 32. Depois de orarem, tremeu o lugar onde estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e anunciavam corajosamente a palavra de Deus. Da multidão dos que creram, uma era a mente e um era o coração. Aí eu te pergunto, esse foi o dia de Pentecostes? Foi dia de Pentecostes aqui, igreja? Foi ou não? Não. Pentecostes já passou. Mas tem um nível mais profundo. A minha experiência de ontem não serve para hoje. A minha vitória de ontem não garante minha vitória de amanhã. O meu jejum de ontem foi para ontem. Para hoje é um novo. Atos capítulo 2, o lugar, meu irmão, foi cheio, houve manifestação, línguas repartidas como de fogo pousando sobre a cabeça deles, um som como que de um vento impetuoso. Mas no capítulo 4, eu fico imaginando assim, gente, já faz uma semana já, que a gente, lembra, rapaz, mas foi forte, hein, rapaz, chapei, você viu? E o Pedrão? O Pedrão todo serião daquele jeito, mas ficou aleluiado. Você viu, rapaz? E interessante, irmãos, que tem dois tipos de pessoas. Olha aqui. Tem gente que precisa olhar e fica olhando para o vento agora. Olha para mim. Tem dois tipos de pessoas. Tem os que mergulham. E tem os que apontam o dedo e falam assim, olha, estão tudo bêbado, cambada de vagabundo, olha só que coisa horrorosa. Estou inventando alguma coisa, irmão? Eu estou falando o que está no texto. Atos capítulo 2, eles estavam, meus irmãos, cheios do poder, e quando eles saíram, eu fico imaginando eles saindo do lugar onde eles estavam reunidos, tudo chapado, Eliezer. Tudo aleluiado, tudo fala aleluia, Deus é bom, e um segurando o outro, e o outro rindo, e papapá, e eles saíram mesmo nessa alegria, cambaleando, e o povo de fora, ei, isso é hora de beber? Isso é hora? É de tarde ainda, mas esse mundo está perdido mesmo, hein? É os que andavam com Jesus. Tá
rapidinho, né? Por que é que eles foram chamados de bêbados? Por quê? Por quê? Em qual time você está? Os que de fora apontam e chamam bêbados? Ou daqueles que estão cheios do Espírito? É você quem escolhe onde você quer ficar. Eu não estou inventando, gente, está na tua Bíblia. É só você abrir a tua Bíblia e ler. É só você abrir a tua Bíblia e ler. Eu não estou fazendo forçologia, não estou fazendo nada, está na tua Bíblia. Quando o Espírito Santo se apodera de nós, ele tem um domínio, ele tem um controle. Ele se manifesta do jeito que quer. Naquele momento eles começaram a falar noutras línguas. Haviam muitos israelitas, que vinham de outras nações para cultuar naquele dia. Falavam outras línguas. E aqueles apóstolos naquele dia começaram a falar, os discípulos, no dom do Espírito Santo, eles começaram a falar em línguas que eles conseguiam entender. Demais, não, Eliezer? Hein, Gilberto? Hein, Nilton? Uau! Que manifestação! E a Bíblia diz, 3.000 se converteram. Pastor, então, e esse povo na igreja aí, que às vezes na hora do louvor levanta, e xarabacá, xarabaná, e não sei o que, a gente não entende nada, pastor. Filho, no Novo Testamento, Paulo fala lá aos Coríntios, porque esse termo no livro de Atos é glossália. Mas lá em Coríntios fala de uma língua inteligível, uma língua e uma linguagem espiritual. O próprio apóstolo Paulo diz que a mente humana fica infrutífera, mas o espírito é edificado. Aí as pessoas falam assim: é o menor dos dons. O próprio apóstolo Paulo fala que o dom de línguas é o menor dos dons. E as pessoas começam a desprezar o dom de línguas. Ei, presta atenção. O Espírito Santo não é igual eu e você, meu irmão, que fica produzindo, comprando quinquilharia que não vai ser usado depois. Todo mundo aqui tem alguma coisa que está em casa guardado, empoeirado, que você nunca comprou, que você comprou e nunca usou. Ou usou uma vez e depois parou. Tipo igual o Gilberto, comprou cadeira para fazer bicicleta, pedalar. Comprou uma esteira para caminhar. Virou lá estante de toalha molhada. Todo mundo tem, mas o Espírito Santo não, porque o que ele planeja, meu irmão, é para o nosso bem. Ele não vai te dar nada que você de fato não precise. Você precisa entender, meu irmão, o que simboliza, o que significa isso. Você precisa entender, meu irmão, qual o significado, o porquê dessa linguagem espiritual. Por que o Espírito Santo dá a nós o dom das línguas inteligíveis. Nós cremos, somos formados de corpo, alma e espírito. Sim ou não? Lá no livro de Gênesis, capítulo 1, Deus, ele fala para Adão, e ele fala assim para ele: se você comer desse fruto proibido, certamente morrerás. Está lembrado disso? Só que onde está certamente morrerás, no hebraico é mut tamut. Literalmente significa morrendo morrerás. Colocaram como ênfase no português. Não é ênfase. O que Deus estava dizendo para Adão é o seguinte: se você pecar, vai acontecer uma morte instantânea. Essa morte é a morte espiritual. E depois vem a morte física. A nossa alma não morre. Ou ela vai para o inferno se você não entregar sua vida a Jesus, ou se você abrir o teu coração para Jesus e for selado pelo Espírito Santo, você vai para o céu e passará a eternidade ao lado do Senhor. Mas, meu irmão, Nicodemos no Novo Testamento procura Jesus de madrugada, um fariseu. Ele fala: Jesus, fala para mim aí, que tá negócio para ir para o céu, quero ir para o céu. Ele fala: necessário eu vos é nascer de novo.
Falou, mas Jesus, como é que eu volto para o ventre da minha mãe? Olha o meu tamanho, isso não existe, eu nunca ouvi isso antes. Falou, Nicodemo, você não está entendendo. Você tem que nascer da água e do Espírito. No momento em que você abre o seu coração e com o teu coração você crê, confia em Jesus como teu único Senhor e Salvador, nesse momento o Espírito Santo vivifica o teu espírito um dia morto. Que na verdade nós já nascemos com um espírito mortificado. Desde Adão, da queda de Adão, toda a humanidade já nasce com o espírito mortificado. O espírito nosso é a parte nossa que se comunica com Deus. Necessário vos é nascer de novo. Esse renascimento, essa ressurreição do nosso espírito só se dá através da sua fé em Jesus. E a palavra de Deus diz que o Espírito Santo testifica com o nosso espírito de que somos filhos dele. Amém? Você precisa entender isso aqui. Esse é o Uzias, é a carne. Tem que morrer, tem que apanhar, temos que resistir. É a carne, é a alma. É aquele que de manhã fala, não vai orar, dorme mais um pouco. Essa coisa aqui. Esse é o nosso espírito que foi vivificado. Esse é o Espírito Santo. O Espírito Santo, ele testifica, não é na alma. O Espírito Santo, ele não vai falar na mente humana. O Espírito Santo testifica no seu espírito, porque é o seu espírito que se comunica com o Espírito Santo. O que significa isso na prática? Isso. Meu irmão, a alma só recebe quando está conectado o teu espírito com o Espírito de Deus. E aí o apóstolo Paulo diz assim: a linguagem espiritual, a linguagem em línguas estranhas, é para a sua edificação no Espírito. Essa é a razão porque muitos estão doentes, morrendo, afastando-se do reino de Deus, da presença do Senhor, estão no pecado, no adultério, nas drogas, porque estão vivendo só na alma, na racionalidade, estão ouvindo a mensagem só com seus ouvidos e estão esquecendo de fortalecer o espírito. Eu fiquei, meu irmão, meses e anos chorando, dizendo: dá-me o dom de línguas, eu quero, eu preciso. Até que eu recebi. E não é crítica de nenhum de vocês que vai me fazer parar de orar em línguas. Porque eu sei o quanto o meu espírito é edificado quando eu oro em línguas. E eu sei que tudo que o Espírito Santo dá para mim é para o meu bem, para o meu crescimento e é para a glória de Jesus. Eu preciso ser edificado no Espírito, e você também. Quem está entendendo o que eu estou falando? O Espírito de Deus se manifesta onde existe unidade, igreja. Deus derrama do seu Espírito onde há um só coração. Atos 4, 31, 32. Depois de orarem, tremeu o lugar onde estavam reunidos. E ali fala que, meu irmão, uma era a mente e um era o coração. Quando foi que nós como igreja começamos a experimentar algo assim? 2009, líderes desta igreja me chamaram na secretaria. Nós nos ajoelhamos depois de um domingo pela manhã e nós fizemos uma aliança de unidade. Aliança de unidade. Somos um. Sábado agora tivemos reunião do conselho. Nós nos reunimos uma vez por mês para deliberarmos com relação às coisas da igreja, administrativas e tudo mais. Ideias surgem, questões surgem, decisões
precisam ser tomadas. Havia uma questão ali, por exemplo, que foi colocada, e todos estavam mais ou menos na mesma direção, e havia um irmão que estava colocando, dentro do mesmo espírito, mas uma colocação um pouco diferente. E nós paramos, conversamos, e outro mais fala. E não tem votação, meu irmão. Não tem votação. E eu falei, irmão, diante da argumentação, a gente está junto nisso? Porque se você... Falei ou não falei? Porque se você ficar firme ainda, meu irmão, a gente deixa esse assunto sobre a mesa. A gente não decide isso agora, porque a gente só caminha em unidade. Ele falou, não pastor, a gente estou junto, estou com vocês. É isso aí. E tomamos a decisão. Unidade. A gente começou a experimentar algo assim depois que veio a unidade sobre a liderança da igreja. Sabe por que muitas vezes você pede, vem na conferência do Espírito Santo, você ora, mas não sente nada, não está acontecendo nada, porque não tem unidade na tua vida. Primeiro, talvez você não esteja unido ainda com a tua igreja. Você frequenta, mas nem membro é. Você precisa de uma cobertura espiritual. Se você está vindo nessa igreja, é membro de outra igreja, o que você está fazendo aqui, irmão? Bem delicadinho, com muito amor. O que você está fazendo aqui se essa não é a tua igreja? Aqui não é teu lugar. Teu lugar é junto com o teu pastor. Seja leal ao teu pastor. Ah não, porque eu fiquei sabendo, eu fui de manhã na minha, vim hoje aqui. Você tem que ser leal ao teu pastor. Se você foi de manhã lá para assistir o culto, retornasse à noite para servir, lavar prato, lavar copo, fazer alguma coisa. Nós temos que andar em unidade. Se você é membro dessa igreja, então somos um. Somos uma família. Não tem espaço, meu irmão, para conversa paralela. Não tem espaço para ficar criticando. Não tem espaço para ficar falando mal. Porque somos um. Pastor, estou sentindo orientação do Espírito Santo. Eu quero ficar nessa igreja. Então você tem que orar, você tem que jejuar e tem que procurar o pastor Gilberto. O que você não pode ficar é 1 ano, 2 anos, 3 anos como frequentador. Você não está em lugar nenhum, você não tem aliança com lugar nenhum e você não tem cobertura de ninguém. A decisão é tua, é você que tem que se submeter. Se você está esperando eu chegar em você, ai, vem cá, vem ser membro da minha igreja, você tira o teu cavalinho da chuva, meu irmão, porque isso você não vai ouvir de mim. Você tem que ouvir a voz do Espírito Santo. A nossa igreja está preocupada com os perdidos. Nossa igreja não está preocupada com o membro de outra igreja, porque eu oro pela prosperidade das igrejas evangélicas que amam o Senhor com sinceridade e são fiéis às Escrituras. Se você está saindo de alguma igreja porque está, meu irmão, com um problema com algum pastor, o problema é teu, vai resolver tuas pendências. É desse jeito. Porque, meu irmão, sem unidade não há prosperidade. Não há prosperidade. Alguns que querem sair daqui para outra igreja, nunca amaldiçoei ninguém. Pelo contrário, Deus te abençoe, vai. O coração de pai fica triste. Fica triste. Hoje mesmo cheguei para uma ovelha preciosa que a irmã dela foi para outra igreja. Falou, só manda um recadinho para tua irmã, fala que eu estou com saudade dela, que eu amo muito. Nasceu aqui, se converteu aqui. Foi e tal, amém. Fala para ela que eu amo ela. Tenho raiva, não, meu irmão, somos um. A nossa igreja começou a viver isso. Aí você, meu irmão, não tem unidade dentro da tua casa. Você e o teu marido não vivem em unidade. Como é que você quer que o Espírito de Deus se manifeste? Tem casais aqui que já não vivem a intimidade do casal. Tem casal aqui, né? O cara tem 60 anos de idade e fala, não, a gente já nem o quê? Não, pastor, já 60 anos. Tá uma vergonha na tua cara, rapaz.
Que negócio é esse? Como assim? Ah, pastor, né? Meu irmão, tudo que Deus tem para a tua vida, você tem que viver. O que Deus tem para a tua vida, você tem que viver. Tem casais que vivem como amigos dentro de casa. E às vezes o pior, nem como amigos, se suportam apenas. Você tem que viver a plenitude do lar, a plenitude da família. Eu vou te contar uma coisa, meu irmão. Depois que o Espírito Santo inundou a nossa casa, o nosso lar, melhorou tudo. Até, aleluia. Eu achava que conhecia já há tantos anos. Fiquei aleluiado, meu irmão, é demais. Rapaz, presta atenção, meu irmão. O Espírito de Deus só se manifesta onde tem unidade. Se você é um com a tua esposa e vocês andam em pé de guerra, não há confidência, não há amor, não há intimidade, não vai haver a manifestação e a plenitude dele. Jesus falou: deixa a tua oferta, vai se resolver para depois vir adorar. Não adianta jejuar, botar o joelho no milho, na tampinha de garrafa virada. Não pode fazer o que você quiser, meu irmão, tem que ter unidade. Tem que ter unidade. Deixa eu falar uma coisa. Eu não quero fazer hora extra nessa terra. Meu irmão, eu falei: Senhor, preferência um dia que eu estiver pregando, me arrebata, me leva, se Jesus não voltar antes, pregando. Não quero ficar aqueles velhos babando, dando trabalho. Me leva, Senhor. Eu estou aqui nessa terra por um propósito. Eu estou aqui para gastar minha vida para Jesus. Mas até aquele dia, pastor, eu falo: Deus, eu quero estar na pegada. Em todos os aspectos. Na igreja, com a minha família, com a minha esposa. Então, meu irmão, ei, você do cabelo branco aí, você que já fazia um tempo aí que não conversava com a patroa, é hoje, hein? Para a glória de Jesus, hein? E meu irmão, se você está achando que eu estou fazendo isso para fazer graça, eu estou te dando um princípio da palavra. 1 Coríntios capítulo 7, o apóstolo Paulo diz o seguinte: não vos priveis um ao outro, para que Satanás não vos tente. Uma vez eu cheguei para um pastor de 72 anos de idade, pastor Assis Militão, e nós brincamos com ele: ei pastor, você já não tem mais problema com isso, né pastor? Ele falou assim: eu posso não ter o vigor que vocês têm, mas a minha mente continua trabalhando igual, e eu tenho que vigiar todo dia. Gilberto conhece o pastor Assis. Eu guardei isso, irmão. Eu guardei isso. 72 anos de idade, aquele pastor falou, ele não foi particular, foi num momento de compartilhação com outros alunos. Compartilhação existe ou não? Compartilhamento? Existe agora, criei agora. No momento que estava compartilhando ali, e ele falou: queridos, ele viaja muito, não sei hoje como é que ele está, isso já tem muitos anos. Mas na época ele tinha 72 anos, e ele era representante de uma missão, e ele viajava bastante. Ele falou assim: minha esposa não me deixa viajar sem antes me chamar para conversar direito. Você estava junto, Gilberto? Você lembra ou não lembra disso? E a esposa dele sofria na época de enxaqueca muito forte. E uma vez, ele contando isso, e uma vez ele foi viajar, e aí ela estava com uma crise de enxaqueca. Aí à noite, né, ele ia viajar no outro dia cedo. Aí a esposa dele, né, chamou: ô meu amor. E ele falou assim: ô meu bem, eu sei que você está sofrendo tanto com essa dor de cabeça, não tem problema. Ela ficou magoada, falou: você vai me rejeitar? Meu amor, não seja por isso, não seja por isso. Não é esse o motivo que vai nos levar. Meu irmão, eu estou falando de um casal de 70, ele tinha 72 anos na época. Está na hora de você viver unidade dentro da tua casa. É um mandamento bíblico. Está na chuva para se molhar. Ah, mas eu não gosto muito. Azar o teu, não casasse.
Azar o teu. Azar o teu. Deixa eu corrigir. Não é azar não, meu irmão. Porque você é cheio do Espírito Santo, tu vai aprender a gostar, porque é bom demais. Aleluia! Eita! O Espírito Santo se manifesta onde tem unidade, no corpo de Cristo, na igreja, na liderança, na célula, onde tem, meu irmão, conversa contrária. Meu irmão, isso para mim chama-se espírito de Absalão. O mesmo demônio que atuou em Absalão, que fica com fofocaiada. Entendeu? A Bíblia fala que há muitas coisas que Deus odeia, mas há uma coisa ele abomina, que é o fazer intriga entre irmãos, essa fofocaiada, essa boca maldita, essa língua satânica bipartida, para trazer facção e divisão na igreja. Isso vem do inferno, porque a Trindade é o maior exemplo de unidade que eu posso ter. Se você não vive essa unidade na tua casa, na tua família, na tua igreja, não vai haver a plena manifestação do poder do Espírito Santo. Quem está entendendo? Estamos juntos ou não? Faz sentido para a tua vida, irmão? Faz para a minha. Queridos, discípulos cheios do Espírito Santo testemunham com poder sobre a ressurreição do Senhor Jesus. Com grande poder os apóstolos continuavam a testemunhar da ressurreição, Atos 4:33. Discípulos cheios do Espírito Santo suprem as necessidades uns dos outros, Atos 4:34. Não haviam pessoas necessitadas entre eles, pois aquilo que eles possuíam, terras, eles vendiam e eles se ajudavam. Em último lugar, o Espírito Santo nos faz fiéis e generosos. E eu estou caminhando para o final dessa mensagem. Semana que vem eu vou mergulhar mais com a questão das manifestações dos dons do Espírito Santo, para governar a minha e a sua vida. Hoje foi só jogar um salzinho, para te dar aquela sede. Mas Atos 4:36 e 37 diz assim: José, um levita de Chipre, a quem os apóstolos deram o nome de Barnabé, que significa encorajador, ele vendeu um campo que possuía, trouxe o dinheiro e o colocou aos pés dos apóstolos. Meu irmão, quando somos cheios do Espírito Santo, há generosidade, há fidelidade. Ele nos chama para sermos fiéis. É tão gostoso olhar o momento de celebração do ofertório na igreja, quando a gente vê as pessoas que fazem isso com amor, com alegria, com dedicação, fazem para a glória de Jesus. Como é gostoso participar deste momento. Ontem me emocionou. Os jovens, querido, é interessante que isso nem chegou, quando chegou no meu ouvido já estava pronto. Os jovens se mobilizaram e levantaram uma oferta em espécie para abençoar o pastor Lucas. E não foi senhão não, irmão. Foi uma oferta generosa. Vai ser a entrada do carro dele. Os jovens fizeram isso. Mas, meu irmão, quando há plenitude, quando há enchimento do Espírito, há generosidade e fidelidade. Queridos, presta atenção. Mesquinharia não combina com o Espírito de Deus. O nosso Deus, ele é abundante. O nosso Deus é extravagante. Se você olhar, meu irmão, daqui a pouquinho vai começar um espetáculo na lua. Como é que chama? Lua sangrenta? Lua de sangue. Parece nome de filme de Crepúsculo, mas ela aumentou. A hora que eu saí ali no intervalo do último culto, mas pensando, estava igual, meu irmão, pensando numa lua grande. E daqui a pouquinho vai começar, o que vai acontecer? Um eclipse. E vai ter uns negócios bacanas. Aí eu falo, esse Deus é demais.
Eu de você ficava por aí para olhar, porque pensa num lugar bom para você observar, vai ser aqui. E só vai acontecer depois de 30 e tantos anos. Então é agora. É agora. Por quê? Porque Deus é extravagante. E quando você olha o pôr do sol, meu irmão, quando eu estou na estrada, eu vejo o pôr do sol, uma explosão de cores. Meu irmão, não tem design para copiar o que Deus faz. Ele é extravagante. A forma como Ele te abençoa é extravagante. Você não está convencido? Dar o próprio filho para morrer na cruz para um bando de miserável pecador igual eu e você, não é amor extravagante? Aí quando a gente quer adorar a Ele de uma forma extravagante, sempre tem uns fariseus que falam assim: olha, não sei se precisa disso, parece um pavão, não sei se precisa pular, não sei se precisa fazer isso. O meu Deus é um Deus extravagante e eu o adorarei de forma extravagante, porque Ele merece. Se você se incomoda com a forma como eu adoro, o problema é teu, porque não é para você, é para Ele que eu dou o meu louvor. Deixa eu dar uma experiência que aconteceu. Eu falei de manhã, e eu quero concluir esta mensagem com essa experiência. Eu estava há muito tempo já, alguns anos, ensaiando comprar um fone de ouvido para mim. Mas não é fonezinho desse que você ganha no avião, brinde, não. O fone, Beats. A galera sabe. Aí, meu irmão, eu chegava na loja, às vezes quando eu viajava com a Ana, ela me via, eu paquerava aquela caixa. Aí eu olhava, via as cores, os modelos. É um fone de ouvido profissional, muito bonito, tal. Você põe ele aqui. Aí eu falei para minhas viagens, eu viajo muito. Aí eu gosto de ouvir sermão, eu gosto de ouvir a Bíblia, eu gosto de ouvir, enfim. Aí eu olhava o preço, desistia. Falei, hoje eu compro. Chegava lá, falei, não, tem outras prioridades, não vai dar. Meu irmão, eu sei que eu estou enrolando isso aí já faz bastante tempo. Aí eu fui para Israel. Aí nós fizemos uma parada ali em Dubai, no aeroporto. Free shop. Preço melhor. Eu não vou nem falar o preço para não escandalizar, mas é caro, não é barato, não é caro. E ali, meu irmão, eu consegui economizar alguma coisa na viagem. Aí eu falei para a Karen, é hoje. Vem cá, filha, vamos ver esse negócio aqui. Aí ela começou a olhar, começou a ver. Aí eu escolhi, meu irmão, um que é Bluetooth, não tem nem fio. Todo bonitão, pensa, uma cor bonita. Comprei. A hora que eu comprei, mas assim, depois de 2 horas olhando, pegava, testava, saía, voltava. O vendedor já lá, vem esse xarope de novo. Aí comprei mesmo, tomei coragem, comprei. Aí eu estava com a caixa na mão, hora que eu peguei a caixa, o Espírito Santo falou assim para mim, não é para você. Eu falei, está repreendido isso, em nome de Jesus. A gente tem esses momentos e vem o inimigo jogar coisa na nossa cabeça. Eu fiquei até com vergonha de falar. Falei, não vou falar para ninguém, porque isso é coisa da minha cabeça. Aí, meu irmão, eu fui, sentei. Aí, igual criança em Natal. Aí eu abri, peguei a caixa, olhei, testei, conectei com o celular e tal. E, né, meu irmão, aí no avião, aí todo mundo estava lá com aqueles fonezinhos, tudo sujo. E eu com meu... Estava lá. Aí eu cheguei aqui na semana eu não uso, eu só uso para viajar. Então cheguei, guardei. E algumas viagens que eu faço, então aí eu uso para ouvir mensagens, como eu já falei. Aí eu fui agora para uma conferência em Marília. E eu senti, pega. Eu
peguei. Aí eu pensei assim, lá no quarto do hotel, eu vou acordar de manhã, para não acordar às vezes a Ana, então eu ponho meu fone. Eu pensei, mas não usei na quarta, não usei na quinta, não usei na sexta. Sexta tarde, a Ana deu uma descansadinha, eu fui orar, estava ali na cama, ajoelhado, orando. Falei, eu vou pegar, eu peguei o fone, botei. No que eu botei o fone, o Espírito Santo falou assim, você trouxe o fone para entregar para o dono dele. Aí, meu irmão, eu comecei a brigar com o Espírito Santo, porque eu sabia que era ele falando. Eu já estava aleluiado, estava chorando, eu já estava daquele jeito, eu sabia que era ele. Falei, não, Espírito Santo, o senhor sabe quanto tempo eu demorei para comprar isso aqui? Falei, não é seu. Eu lembro, então foi o senhor mesmo que falou aquilo lá em Dubai. Mas é o seguinte, aí eu comecei a dar argumento para ele. Mas pensa, meu irmão, nos argumentos que eu dei. Você imaginar, eu dei. Eu botei minhas filhas na parada, pus minha esposa, coloquei, o Lucas vai virar pastor amanhã, Espírito Santo. Eu fui falando, dando tudo que você passar de argumento. Aí, levantei e fui tomar banho. Falei, Espírito Santo, eu nem trouxe o cabo para recarregar o fone. Já viu? Ele até recarrega, meu irmão, coisa. Ele falou assim, o cabo está na bolsa vermelha. Eu falei, pois se tiver na bolsa vermelha eu dou. Eu sabia que não estava, estava no meu criado mudo, ali do lado da minha cama. Pois se tiver, eu dou. Eu falei, essa eu ganhei. Levantei, dei uma enxugada malemã, enrolei, fui ainda molhado, fui até onde estava a minha bolsa, abri a bolsa, o bolsinho vermelho abri. Que o Espírito Santo pega a gente e transporta igual fez com o Felipe, eu sei, mas com cabo de fone de ouvido é a primeira vez. Estava lá. Aí, meu irmão, a hora que eu vi isso, eu falei, está feito. Está feito. E aí, meu irmão, eu falei, essa é uma dica que eu dou para você. Quando você tiver convicção que foi o Espírito Santo que falou com você, para falar, dizer, compartilhar, doar algo, já diga para alguém. Diga para o teu discipulador, diga para a tua esposa. Na hora, eu disse para minha esposa, o Espírito Santo está mandando eu dar esse fone aqui para o pastor tal. Ela olhou para mim, e eu doido para ouvir alguma coisa da pastora, tipo, amém, amor, é desse jeito, é isso mesmo, dá mesmo. Ela ficou quieta, não falou nada. Eu falei, valeu, obrigado. Não falou nada, irmão. Ela só continuou se arrumando, estava se arrumando para o culto. Quando terminou o culto da sexta-feira, chamei aquele pastor, aquele irmão precioso, e ele estava comigo lá em Dubai. E a hora que eu dei para ele, ele falou, de jeito nenhum, não posso aceitar isso. Eu sei o quanto você demorou, o quanto você queria. E ele falou, de jeito nenhum. Eu falei, cara, a primeira coisa que eu fiz para ele, foi, me perdoa. Eu tenho que te devolver algo que eu tomei de você. Eu usei essas palavras. Tamanha convicção que eu tinha do Espírito falando comigo. Me perdoa. Eu tomei algo que não era meu. Mas eu cuidei direitinho, está tudo direitinho, está tudo. E ele começou a chorar. E eu disse para ele, o Espírito Santo falou para mim que você queria comprar um para você. Mas você quis honrar a tua esposa e comprou um celular para a tua esposa. E é algo que você, até por conta da juventude, você quer usar, você precisa. E o Espírito Santo está dizendo que é um presente dele para você. E aquele irmão testificou, tudo isso que você está falando é o que eu conversava com ele. E ele chorou muito, nós choramos juntos. Meu irmão, quando você é cheio do Espírito Santo, você se torna generoso. Você não começa a olhar para as tuas coisas só como sendo tuas, você se desprende. O Espírito Santo faz você combater o egoísmo. Tem pessoas que têm tanto, e eu te pergunto, para que tanto? Para que tanto? Irmã, eu não sou contra você ter tantos sapatos,
Mas para cada sapato que você compra, doa um que você já tem. Pode comprar, se o papai tem te dado condições, amém. Mas para cada sapato novo, doe um que você já tem. Jesus fala, quem tem 2 capas, dá uma. Eu não vejo Jesus criticando a questão de você ter. O que Jesus critica é o fato de você possuir só para você e não compartilhar do que tem. O Espírito Santo quer te levar num nível mais profundo, porque Ele quer compartilhar o poder do alto na tua vida, levar você a ser generoso. E desta forma, este amor é tão extraordinariamente espalhado e compartilhado, que realidades são transformadas.